Nós começamos a semana passada a ler este capítulo 6 do Evangelho de João, que é o discurso de Jesus sobre o pão da vida. Ele é bastante longo, por isso vai se estender por mais 2 semanas depois. E no final, nós veremos que muitos sairão escandalizados por aquilo que ouviram, por aquilo que Jesus ensinou, porque não foram capazes de compreender a profundidade e a seriedade daquilo que Jesus está dizendo neste capítulo do Evangelho de João. E é muito importante a gente também ler com bastante atenção este texto, porque nos ajuda a nos questionar na nossa vida como cristãos, naquilo que a gente realmente crê. Nós ficamos 2 anos praticamente em pandemia, e no primeiro ano a gente não pôde nem comungar, da Sagrada Eucaristia. Será que nós sentimos falta disso, da comunhão? Era bonito ver, por exemplo, pessoas que iam nas portas da igreja, se ajoelhavam ali, rezavam, Muita gente fez isso. Por quê? Porque sentia uma falta muito grande na própria vida de receber Jesus na Eucaristia. Por outro lado, tantos outros católicos nem sentiram muita falta, não é mesmo? Pensaram assim, tá bom, quando voltar a gente volta, e depois a gente começou com transmissão de missa, e aí muita gente não voltou até hoje, porque daí assiste de vez em quando em casa, fala, é mais fácil mesmo, Fico até imaginando lá, pega uma pipoquinha, assiste a missa e fica falando, esse padre fala mais ou menos, aquele outro, tem esse aí que canta, esse que fala que nem narrador de rádio, não vou falar quem é. E aí a gente até se diverte, mas será que a gente realmente percebe a importância da Eucaristia para a nossa vida? Ontem fui num casamento lá em Sorocaba, de um jovem que trabalhava comigo na pastoral. Fiquei 3 anos trabalhando na nossa escola, Colégio Salesiano São José. E tinha um menino, um jovem que me ajudava lá na pastoral, era o assessor de pastoral. Uma pessoa excepcional, com um coração enorme. E aí fomos o Padre Rafa, eu, o Padre Sabino e foi o Padre Vinícius também. E no caminho, o Padre Rafa e eu passei em São Paulo para pegar o Padre Rafa e depois continuamos a viagem. E nos questionávamos, nos conversando assim sobre as coisas da vida, etc. E aí a pergunta que a gente fazia era, nossa, não é possível que a vida seja só isso, Tem um a mais mesmo. Basta a gente ver, a gente estava ouvindo música, Como é que pode, um artista conseguir tocar a alma da gente? Não é só questões químicas, que se movimentam aqui no cérebro, no corpo da gente. Não é só isso, não é possível que seja só isso. Conseguir falar pro profundo do nosso coração, tocar a nossa alma, muitas vezes fazer a gente se emocionar, chegar até as lágrimas, uma obra de arte, um filme bonito, um texto, um livro que a gente lê. Então, humanamente a gente olha e já vê que a vida vai muito além daquilo que somente a gente vê materialmente. E Jesus, no discurso de hoje, nos fala sobre isso. Ele nos diz que o pão material, o pão que dá vida, não é só o pão material. O pão que dá vida é o pão que o Pai, Deus Pai, nos ofereceu, que é o próprio Cristo. Jesus que se entregou por amor a nós e que se fez tão pequeno a ponto de se tornar um pãozinho. E dessa forma nos alimentar e nos fortalecer para a nossa vida aqui e nos preparar, nos ajudar a sermos já felizes aqui, para nos preparar para vivermos esta felicidade em plenitude na eternidade. Então é um pequeno pãozinho que, consagrado pela ação do Espírito Santo de Deus, se torna o corpo e o sangue, a alma e a divindade daquele que o Pai nos entregou por amor a nós.
nos mostrando que Ele não é só alimento para a nossa vida aqui, mas é alimento para a eternidade. Então a gente vê que a nossa vida ela não termina aqui, né? Ela tem um algo a mais, um a mais. E este a mais, na verdade, é o nosso tudo, que é o nosso Deus. Porque a nossa vida aqui passa como um sopro, não é mesmo? Quando a gente olha para trás, para o passado, parece que foi tudo tão rápido. A gente lembra com carinho até de muitas coisas, mas conforme vai passando os anos, parece que passa tão rápido, né? Por quê? Porque a vida realmente é isso, um sopro, mas que nos prepara para a eternidade. Jesus é o pão do céu, o pão que foi entregue por nós, por amor, desceu do céu, e é o pão que nos prepara para essa vida eterna. Por isso que São Paulo, na segunda leitura de hoje, fala de modo muito sério sobre isso. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo, se ao menos foi bem Ele que ouvistes falar, e se é Ele que vos foi ensinado. O que Ele quer dizer aqui? Que será que a gente está ouvindo realmente a Jesus? Se a nossa vida não está sendo transformada pela Eucaristia, por esse reconhecer que este pão que nos dá a vida, que nos alimenta, é o pão de eternidade, se a gente não está reconhecendo isso, a nossa vida não está sendo transformada, é porque a gente não está ouvindo a voz de Jesus realmente, né? Então a gente precisa parar um pouquinho e pensar, será que eu estou me alimentando realmente do pão da palavra, além do pão da Eucaristia? Como diz São Paulo, será que é Jesus mesmo que eu estou ouvindo? Porque se é Jesus, então minha vida é transformada. Se a minha vida não está sendo transformada, então não é a Jesus que eu estou dando a atenção que eu deveria dar. Mas são outras vozes que estão falando mais alto no meu coração e na minha vida. A liturgia de hoje, ela nos ajuda então a pensarmos um pouquinho sobre isso. O que é a Eucaristia para a igreja, para a nossa comunidade, e o que é a Eucaristia para mim? Se a Eucaristia, ela permanece um momento do qual eu participo semanalmente, ou assisto semanalmente, ou se ela se torna presente em todos os dias da minha semana. Se ao participar da Eucaristia eu me alimento do pão da vida e também do pão da palavra, ou se eu não deixo essa palavra cair lá no coração e transformar a minha vida. Hoje é um dia de nos questionarmos sobre isso, fazermos este exame de consciência e pensarmos um pouquinho, qual que é a incidência da Eucaristia na minha vida? A gente olha para Jesus, né? E vê quanto é bonito a vida dele, o quanto que ele realmente tocou nos corações das pessoas. Isso não pode ficar, gente, lá há 2000 anos, mas deve ser uma realidade presente hoje na nossa história. Os corações que Jesus tocou e que nós vemos e ouvimos quando lemos as Sagradas Escrituras e que achamos tão bonito, são pequenos exemplos de tantas vidas que Jesus tocou e continua a tocar e a transformar até hoje. Hoje é o dia do Padre e a gente, como sacerdote, tem a oportunidade de ver isso acontecendo. Tanta gente que partilha as belezas, né? Que Deus realiza, as maravilhas que Deus realiza na própria vida. E sou testemunha para vocês, acho que os diáconos também, né? De quantas coisas maravilhosas que Jesus continua a fazer, a tornar presente, a realizar concretamente na vida de tanta gente. Sobretudo, isso acontece sobretudo se a gente tem um coração aberto para a ação de Deus. E começa com a gente participando bem da Sagrada Eucaristia, né? Do pão da palavra, do pão da Eucaristia, do pão consagrado, que é o pão da vida, que é Jesus
entregue por amor a nós. Então vamos pedir hoje ao Senhor que a gente tenha um coração cheio de fé, cheio de amor para com a Eucaristia, para que este pãozinho tão simples, mas que foi consagrado, que se tornou corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, possa ser uma realidade presente, concreta na nossa vida e que se expanda durante toda a nossa semana. E assim a gente possa viver realmente da Eucaristia e ser Eucaristia na vida de outras pessoas também, sendo sinal e portador do amor de Deus, do amor de Jesus, para com todos que se encontrarem conosco. Tá bom? Então vamos agora renovar a nossa profissão de fé, esta fé que nos reúne em torno do altar do pão da vida, que é Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,